Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa, eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E falando em novo trabalho, hoje a gente vai falar sobre a importância do autoconhecimento, sobre desenvolvimento profissional e o que você pode fazer para ir conquistar os seus objetivos, seja dentro ou fora da sua organização. E para isso eu trago nada mais, nada menos que Lucélia Ourique. A Lucélia, ela é consultora de RH e idealizadora do Papo de RH. Gratidão por você estar aqui. Sei que você viajou, né? Te peguei aí na cidade, entre um compromisso e outro. Sua agenda está bem atribulada, então te agradeço muito a presença. Eu que agradeço a oportunidade, participei de alguns eventos aqui na cidade, também vim de São Paulo, que é a primeira edição do Papo de RH em São Paulo, e a gente conseguiu então conciliar a agenda e fiquei muito feliz pela oportunidade. Acompanho já o podcast há algum tempo e com muito conteúdo que acaba ajudando as pessoas, né, a se encontrarem melhor na sua carreira e também na parte de recolocação. Obrigada, viu? Perfeito. E me fala um pouquinho da sua carreira, né? O que você faz hoje e qual foi a importância do autoconhecimento para você chegar até aqui, ser uma profissional referência no mercado. Bacana, Thaís. E é importante reforçar essa questão de autoconhecimento dentro da carreira de qualquer profissional. A minha primeira formação foi em técnica de enfermagem. Olha só, eu queria ser socorrista da SAMU. Eu tinha um sonho de cuidar das pessoas, e aí, então eu fiz técnica de enfermagem, fiz 3 semestres de enfermagem em uma das faculdades lá no Rio Grande do Sul, que eu sou uma gaúcha. Percebi que trabalhar com pessoas enfermas é um processo e trabalhar com pessoas saudáveis é totalmente diferente. Mas eu sempre fui muito comunicativa e eu sempre quis trabalhar muito com pessoas. Dali eu fui para a área comercial e uma vez vendas, sempre vendas, né? E a área comercial também me trouxe uma bagagem de números, de negócios, de negociação, de entender do produto, do processo e da empresa, e isso foi super bacana. Então, eu fui cursar administração de empresas e me apaixonei pelas disciplinas de RH1, RH2, que na época tinha, hoje provavelmente são outros nomes, né? Mas naquela época era cultura organizacional, psicologia organizacional, RH1, RH2, e eu me apaixonei. E aí eu tive uma experiência numa empresa pequena, de 60 colaboradores, onde eu peguei a teoria que eu estava na faculdade, consegui colocar em prática. Eu era uma supervisora de telemarketing, de vendas ativa, mas na empresa não tinha nenhuma estrutura de RH, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. E eu vi uma oportunidade nessa empresa de pegar a teoria e colocar a prática. E daí eu me apaixonei para a área de recursos humanos. Fazer a transição de RH para RH foi muito desafiador, porque uma vez comercial, o RH ainda é uma área muito fechada, muito restrita. Eu acredito que a gente vem melhorando, que a gente vem crescendo em questão de network, de conexão com outras áreas e até mesmo de eventos, mas ainda é uma área muito fechada. E eu tive muita dificuldade de fazer transição de carreira. Então, eu fui para uma seguradora, onde eu fui contratada na área de atendimento ao cliente. E eu percebi que tinha uma oportunidade dentro dessa empresa. Não tinha treinamento e desenvolvimento, não tinha uma integração institucional. E naquela área que eu estava atuando, não tinha nenhum treinamento. Você chegava, as pessoas ficavam ali 15, 30 minutos, explicavam como funcionava a área e você já começava a trabalhar. E eu, então, vi uma oportunidade de negócio. Eu disse para minha gestora, eu já tinha passado por outras empresas que eu tinha me qualificado muito, eu trouxe um book de treinamentos e desenvolvimento para a área de atendimento ao cliente. Olha que legal, você teve a iniciativa, ninguém te pediu. Exatamente. Sabe quando tu vê uma oportunidade? Poxa, não tem essa atividade aqui na minha área. Será que eu posso sugerir? Claro que eu passei os 30 dias, claro que eu esperei o feedback dos 45 dias, e a minha gestora me perguntou: Lucélia, o que tu tá achando? Você tá gostando? Como é que tu tá te sentindo, né? Era aquela avaliação de 45 dias. Eu trouxe todos os meus olhares e eu trouxe, olha, o que eu senti muito foi um treinamento, não ter a questão das regras, dos procedimentos, o cliente ficar muito tempo esperando na linha. Então, a minha sugestão, se um dia tiver uma oportunidade,
Ou se você quiser utilizar este material aqui, esse material é um material que eu já usei em outras empresas, eu fiz alguns cursos, talvez seria bacana experimentar aqui na nossa área, começar pela nossa área e depois futuramente, se der certo, a gente multiplica isso para a empresa. E foi depois dos 90 dias, depois que eu passei do contrato de experiência, aí então eu fui convidada para executar esse projeto dentro da Olha minha que área. legal. Então, às vezes, Thaís, não é só mudar de empresa, é ver se aquela empresa que tu está atuando tem oportunidade, se tu consegue te conectar com outras pessoas, se tu consegue atuar, ser curioso, entender como funciona aquela área. Então, é importante isso, porque às vezes a oportunidade está dentro da empresa que tu estás atuando e tu não percebe. Tu fica na queixa, na reclamação, num comportamento até de vítima, né? Ou com alguns colegas que também gostam de reclamar. Então, olhe para os lados que tem bastante oportunidade dentro da empresa. Perfeito. Até me lembrou um momento na minha carreira. Eu trabalhava numa universidade e eu não estava feliz. E assim, eu reclamava, reclamava. Eu reclamava, mas não saía do lugar, Olha né? só. E daí um dia eu estava no carro viajando com uma pessoa e eu comecei a reclamar. E essa pessoa olhou para mim e falou: Mas então por que você não sai? Por que você não abre uma portinha aí em algum lugar e começa a fazer isso que você faz nessa universidade e vende para o mercado? E assim, eu quase que eu falei: Não, não é o meu perfil. Mas na hora que eu fui falar isso, eu pensei: E se fosse meu perfil? Porque eu nunca pensei em ser empreendedora até aquele momento. E daí eu falei: Quem sabe, né? Até podia ser. E aquilo foi uma sementinha que foi plantada, e a partir disso foi quando eu comecei a fazer todo o meu processo de transição de carreira para virar empreendedora, né? Só o fato de eu mudar alguma coisa dentro da minha mente, do meu pensamento, foi um passo gigante que eu dei, porque eu pensei: e se desse certo, se tivesse outra alternativa? Por que não ousar nesse momento? E foi muito importante. Então, às vezes, até alguém está assistindo esse podcast e não parou para pensar em todas as alternativas, em todas as possibilidades, porque a gente tem infinitas possibilidades. Só que quando a gente está no momento dor, no momento sofrimento, a gente fica muitas vezes com foco no problema, né? Então, o que essa pessoa fez comigo? Ela me ajudou a tirar o foco do problema e colocar o foco na solução, isso é importante para a gente extrair o que tem de melhor da vida, né, Lucélia? Com certeza. E que bacana que oportunidade tu teve com essa pessoa. Porque uma das questões fortes da nossa carreira é com quem a gente se conecta. É com quem a gente está trocando energia, com quem a gente está investindo o nosso tempo. E aí eu recebi um feedback, aqueles feedback que te paralisa, mas te dá um sacode, sabe? Thaís, Lucélia, tu é super inteligente, tu tem uma facilidade de aprendizado, mas tu é um tratorzinho. E na área de RH, tu precisa ter mais calma, mais tranquila, porque eu tenho uma energia para fora, porque eu sou 220, porque eu sou agitada e tal. Isso, por um outro lado, é bacana, porque o RH às vezes está um ranço, mas por outro lado, tu também assusta conforme a empresa que tu vai atuar. Então, isso foi um feedback assim para me sacudir. Eu tenho, assim, depois de lá é outra Lucélia. E eu tenho cada vez mais também, continuo trabalhando autoconhecimento, porque ele é eterno. Sim. Eterno. E aí você pega sabe, você pega realmente, se a gente está falando de carreira, que é um trilho, que é um caminho, você pega o seu caminho e faz acontecer. Você não terceiriza. Porque quando eu me conheço, Thaís, 50% do caminho já está organizado. Eu trabalho mais a compaixão, mais o respeito. Eu entendo que muita coisa parte de mim, não do outro. Eu não terceirizo a responsabilidade. A culpa não é do meu marido, não é da minha mãe, não é do meu tio, não é do meu filho, é minha. Sou eu que tenho que escolher. E, claro, 50% é do profissional e 50% é da empresa, porque a empresa não vai sanar todas as nossas necessidades. Então, quando você trabalha o autoconhecimento na sua carreira, você ameniza muitas coisas e também desperta para outras que estão adormecidas. E na sua jornada, o que você acha que foi assim mais importante, que mais te abriu as portas do autoconhecimento?
Foi os nãos que eu recebia, Uhum. foi as frustrações que eu tive, foi, os feedbacks que eu não fui legal, que naquele momento eu não tinha conseguido atingir os objetivos. Isso me fez pensar dos meus comportamento. Por que que eu não consegui? Qual foi a minha falha? E aí eu remeto de novo à minha antiga carreira, que era uma antiga carreira mais agressiva, Uhum. mais competitiva. E hoje eu falo muito de colaboração, né? Mas eu tive um processo na área comercial, que é uma área extremamente competitiva, porque tem metas para bater. Então, dentro do meu processo de autoconhecimento, me despertou os feedbacks das pessoas importantes. Só que para a gente se encontrar sozinha, não é fácil, Thaisa. A gente justifica muita coisa. Porque se conhecer não é um processo, que a gente quer fazer tão fácil assim. Não é bonitinho, né, Não, muitas porque a vezes. gente vai tocar na ferida. Sabe aquilo que a gente procrastina? Sabe aquilo que está nos bastidores que a gente não gosta de tocar e que que a gente não fala para as pessoas? Quando a gente está sozinho num processo de autodesenvolvimento ou numa terapia, a gente fala e a gente se reconhece e dói. De qualquer forma dói. Para qualquer pessoa dói de maneiras diferentes, mas dói. E aí tem a procrastinação, tem o autoengano, tem dizer, não, não é bem assim, não funciona assim, não é tudo isso, foi um exagero. Não, isso acontece, isso eu faço e isso eu erro. Então eu preciso, é um processo, não é algo assim tão fácil, tão gostoso, e tem momentos que tu vai tentar amenizar a situação. Mas é importante seguir. Tu também entende que a empresa não é culpada de tudo. Eu acho que hoje se fala muito em felicidade, que se a pessoa já sai do seu habitat natural infeliz e não chega nem, já chega de mau humor e não dá bom dia, como é que ela vai ser feliz nessa empresa? Será que é a empresa que é o problema ou ela? E eu não estou dizendo que não tem ambiente tóxico, não é isso. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo que medir a felicidade é uma responsabilidade muito grande e tem vários aspectos complexos. E aí eu diria que trabalhar o autoconhecimento é mais vantajoso do que medir a felicidade. Não trabalho o autoconhecimento. Verdade. Não sei se é nervosismo, eu tento sempre deixar a entrevista de uma forma muito, muito distraída, leve, é o meu jeito, brinco, eu dou risada, para que a pessoa se sinta, porque é um teste, é uma avaliação, eu já passei por isso várias vezes e a gente sabe que não é fácil. Tem o nervosismo, naturalmente, mas ao mesmo tempo, eu percebo que há uma dificuldade. Ou eu falo muito da minha carreira, e vem aí as frustrações, e eu falo nem 1% sobre a minha vida pessoal, porque quando eu estou perguntando quem é a Thaís, eu quero saber. Thaís é Sim. né, cachorro, filho, o que faz, o que lê, o que gosta, faz algum exercício físico, que música, toca algum instrumento. Eu sou apaixonada por música, eu toco instrumento. Então, são essas coisas que eu quero saber. Eu não quero saber só a Thaís certinha, bonitinha no trabalho. A Thaís é um indivíduo, é um ser humano que tem os seus papéis, como eu falo, né? Papel de mãe, papel de tia, papel de irmã, papel de sobrinha e papel profissional. Mas ela tem todos esses papéis, mas ela é um único ser humano. Então, quem é essa pessoa que eu vou contratar? Então, eu quero saber um resumo. E realmente as pessoas se perdem, ou falam muito mais da sua linha profissional, não falam nada da sua linha pessoal, eles não sabem o que eles fazem. E as habilidades, então, no que são boas habilidades, eles também têm dificuldade. Então, eu diria que já descreva isso. Se prepare para isso. Acho que preparação é algo muito, muito forte. Eu aprendi que vendas é relacionamento, relacionamento é comunicação e comunicação é preparação. Perfeito. Então, se você for num processo seletivo, antes de qualquer coisa, contratar uma especialista que faça um bom currículo, que te prepare para a entrevista, eu tenho certeza que tu fala isso, porque eu acompanho o teu trabalho e é muito bacana. O quanto eu preciso ler o currículo, o quanto eu preciso saber quem eu sou. E quanto mais eu souber isso, mais clareza eu tenho e mais firmeza, mais, sabe, autoconfiança eu consigo passar num processo seletivo. Então, carreira é isso, não é só o papel do currículo, mas é você, quem é você mesmo, de verdade, né? É algo muito forte
e que não é fácil também. Muita gente nas redes sociais até me escreve e fala: Nossa, Thaís, o recrutador foi invasivo comigo e perguntou coisas da minha vida pessoal. E daí eu falo: Calma, criatura, é sinal de que você está indo muito bem no processo seletivo e ele quer saber quem você é, até se tem fit cultural entre você e a organização. Então, é muito legal você trazer esse ponto de vista no sentido da gente conscientizar que são perguntas comuns e que isso só vai ajudar o recrutador e ajudar na própria avaliação do profissional. Você mostra o que você faz, o como você é criativo e até às vezes tem um ponto, você disse que gosta de música. Se eu vou falar de música, já tem até um ponto em comum que pode rolar até uma empatia melhor, assim, né? Com certeza, eu acredito que quebra um pouco o gelo, porque da mesma forma que o entrevistador, o recrutador está fazendo a entrevista, ele também tem a ansiedade dele, tem a expectativa dele. E quando você começa também de uma forma leve com ele, fica um clima muito mais leve, mais gostoso. Quando eu estava fazendo o processo seletivo, eu sempre me apresentava de uma forma: olha, eu sou Lucélia, sou tia do Pedro, de 3 meses, da Maria Luísa, de 11 anos, e do Lucas, de 23 anos. Sou uma gaúcha. Eu começo assim de uma forma: Sim. sou tia de pet, a gente tem uma guarda compartilhada, fico um pouco com a minha mãe, um pouco comigo, um pouco com o meu sobrinho. Eu começo já mais nessa, sabe, de ser um pouco mais leve, de ser um pouco mais descontraída, para depois eu ir para minha linha profissional. Eu gosto de música, eu toco cavaquinho, e aí eu começo, eu adoro leituras, então eu tenho muitos livros em casa, então eu começo nessa linha de ser um pouco mais leve nas entrevistas, para depois eu ir direto ao ponto, né, da minha carreira, do meu processo, enfim. Então, se tu conseguir criar né, pegar a tua história de vida e resumir de uma forma leve, porque a gente não precisa entrar nos detalhes, né? Mas daqui a pouco falar que gosta de pet, se tem filhos, se não tem filhos, o que. Essa coisa bem resumidamente, mas de uma forma leve. Eu acho que é super bacana, assim, ajuda muito, pelo menos. E falando do processo de autoconhecimento, o que mais que você indica para a pessoa que está nessa busca? Terapia, gente. Não fujam disso. Terapia não é algo para louco. E a gente tem que desmistificar isso, buscar ajuda. Se hoje você não tem recursos financeiros para fazer uma terapia, mas que você tenha uma rede de apoio de pessoas que você possa conversar, que você possa pedir um conselho, que você possa desabafar. Procure cursos, tem muitos cursos gratuitos, tem rede, né? Seja de mulheres empreendedoras, seja na área que você atua, tem grupos de estudos que também podem ajudar. Tem um leque de possibilidades. E claro, se você hoje puder investir numa orientação de carreira, num especialista em orientação de carreira, é fundamental. Porque tu vai ter um norte daquilo que tu realmente. Uma mentoria, uma orientação de carreira, às vezes é uma mentoria que a pessoa precisa de lá de 5 sessões. Ela está numa empresa bacana, ela só não está se reconhecendo como profissional. Talvez o ambiente não esteja fortalecendo, talvez as pessoas que ela esteja convivendo naquele ambiente também não estejam fortalecendo ela para o lado positivo, ela não está conseguindo ver uma perspectiva, uma oportunidade. E quando você tem uma pessoa fora do ambiente que possa orientar, isso te traz uma clareza. Sim. Eu sempre falo que nos programas de desenvolvimento de liderança, que é de janeiro a janeiro, líder, né? E que, na minha opinião, no meu processo, nos meus programas que eu tenho realizados e acompanhados, todo líder tem que ter um acompanhamento externo, porque ele não vai querer trazer situações do dia a dia para o RH, muitas vezes. Ele não vai querer desabafar para o RH. Então, além do programa de desenvolvimento das lideranças, ele precisa ter um acompanhamento externo. E programa de liderança, desenvolvimento de liderança, não é uma palestra semestral, não é um encontro anual, é de janeiro a janeiro. Então, se o líder precisa disso para se desenvolver, quem está buscando um olhar para a sua carreira, seja num processo de recolocação, eu estou desempregada e eu estou buscando uma oportunidade no mercado. Por que eu não passo nas entrevistas? O que está acontecendo?
Uma orientação de carreira, se você puder investir, uma mentoria faz toda a diferença. Se você está trabalhando e você deseja mudar de trabalho, ou de área, ou de empresa, por exemplo, também invista nisso. Porque às vezes você tem a oportunidade, como eu tive dentro da empresa, e você não está conseguindo enxergar. Ou porque você está no grupinho da reclamação, ó céus, ó vida, e reclamando do banheiro, reclamando do chefe, reclamando no corredor, reclamando para todos, e não olhando para si, ou você realmente não está entendendo o momento de carreira, porque tem que olhar para si, para dentro. A empresa não vai sanar todas as minhas necessidades. Além disso, uma empresa precisa de resultados. Eu vou cuidar das pessoas, mas eu vou cuidar dos negócios. Porque nem as ONGs vivem sem resultado. Eu recebo um salário mensal em troca dos meus recursos, das minhas habilidades, das minhas experiências para essa empresa. Então, é uma relação que pode se quebrar em algum momento e eu vou para uma outra empresa. Mas não adianta eu ficar trocando de empresa se daqui a pouco o problema não são as empresas, sou eu. Sou eu que estou insatisfeito, sou eu que estou me comparando com todas as pessoas, sou eu que ainda não me encontrei dentro da minha carreira, porque isso acontece, Thaís. E isso vai melhorar tanto a área pessoal, o relacionamento da minha família, com os meus amigos, como também meu ambiente de trabalho, quando eu me conheço mais e entendo quem eu sou. Perfeito. E no sentido que você até falou de felicidade organizacional, né? Sim. Qual que é a sua crítica, assim? Qual que é a sua... Porque achei muito interessante esse ponto, né? Eu lembro que até dos primeiros artigos que eu escrevi era o mito do amor romântico no trabalho, né? No sentido de você querer o outro, assim, para preencher todas as suas lacunas, que preencha, né? Sim. Todas que preencha, né? Que te preencha, e às vezes você vai com essa disposição para o seu empregador, para um projeto, e acaba se frustrando e o ciclo começa a se repetir, né? Então, qual que é a sua visão com relação a isso? Até para a gente fechar aqui o podcast, porque passou muito rápido, a mulher tem que voltar mais vezes. Ah, com certeza. A minha visão é que a gente não trabalhe só a felicidade, que a gente trabalhe a questão do autodesenvolvimento das pessoas. Porque, de novo, as empresas não vão sanar todas as nossas necessidades. Existe uma cultura organizacional numa empresa, existem as microculturas através das lideranças, porque cada área tem um jeito que tem uma pessoa tocando. Existe o meu objetivo pessoal, as minhas metas, e existem as metas da empresa. E a gente precisa trabalhar cada vez mais rodas de conversa, trabalhar mais aspectos, conversas difíceis, comportamento. Mas eu trago muito aqui, quem sou eu? Quem é a Lucélia? Que pessoa é essa? Ela tá feliz? Ela trabalha ela sabe onde ela quer chegar? Porque se ela não sabe onde ela chegar, qualquer empresa serve, qualquer área serve, qualquer salário serve. E qualquer instituição serve. Hoje eu posso escolher onde eu quero trabalhar. O que essa empresa tem a ver com a Lucélia? Mas primeiro a Lucélia precisa conhecer. Quando eu faço perguntas sobre valores, missão e valores, ou sobre o propósito, a maioria não sabe o que é. Mas se vende isso nas redes sociais, é muito fácil. Então, eu não vou conseguir sanar todas as minhas necessidades dentro das organizações, porque existe uma cultura macro, porque existem metas, e não é a minha casa. Eu também tenho que saber respeitar sobre isso. E eu não estou dizendo que as empresas não têm ambientes que são pesados, que são tóxicos, que têm liderança despreparada. Não estou falando nada disso. Eu estou falando o que eu, como profissional, sou e aonde eu quero chegar. E qual é a empresa que eu quero atuar. Se as empresas trabalharem muito mais o processo de autoconhecimento, de colaboração, porque não há solução, a única solução é a colaboração. Se a gente trabalhar mais a questão de comunicação, mais de cuidado, mais de confiança e de autodesenvolvimento, a gente não vai precisar medir a felicidade. Sabe? É uma cultura de confiança, é uma cultura de transparência, de menos mentira, de contribuição, de realmente promover as pessoas certas para o lugar certo, de ter reconhecimento, de dar o feedback. Falam de tendências de RH, mas eu digo que a melhor tendência é fazer o básico.
É fazer um bom processo seletivo e dar retorno. É fazer uma avaliação de desempenho e dar retorno e dizer o que foi bom e o que não foi bom. É fazer feedbacks assertivos, mais com frequência. É trabalhar o respeito, a transparência e a confiança. Se a gente fizer o básico, a gente tem uma transformação. O problema é que a gente não faz o básico e fica falando em tendências de RH. E uma delas é medir a felicidade. Se tu não tá bem, como é que tu vai medir a felicidade? E eu não estou dizendo que a gente não tenha que ajudar os colaboradores. Tem colaboradores que saíram mal da pandemia, que perderam seus entes queridos, que estão com alguma doença, que teve problema com o filho. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente mantém esse cuidado mais ainda, mas não é medindo a felicidade. É medindo o reconhecimento, é fazendo as ações básicas de dar um feedback, de reconhecer, de dar um salário justo, não querer contratar alguém sênior, alguém maduro com um salário de júnior, não querer um júnior que não tem um comportamento, sabe? Coisas básicas que alinham a cultura. O problema é que isso não está acontecendo e aí eu inventei que eu tenho que medir a felicidade das empresas. Sim, perfeito. Isso já dá um outro podcast. Dá um outro podcast, assim. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais? No Instagram é papo de RH.oficial, é o que eu uso mais, é o que o time de marketing atua mais. Eu tenho o meu individual, mas eu acabo não utilizando tanto. LinkedIn, papo de RH e Lucélia Urique, aí no LinkedIn eu sou mais atuante. Então são as minhas redes. Facebook também, eu tenho alguma coisa no TikTok, mas ainda não é uma plataforma que eu uso muito. Mas LinkedIn, Instagram e Facebook são onde eu estou. Mas sempre mais o papo de RH, a gente está com a nossa news agora também para assinar. Então tá super bacana, assim, e onde a gente vem trazendo, assim, bastante conteúdo, e já deixo aqui o convite para te participar do nosso papo, tá? A gente vai fazer em Curitiba, e eu gostaria muito que tu tivesse agenda para participar conosco. A gente dá um jeito, fique tranquila. E só pra gente finalizar, você tem algum livro de cabeceira, alguma dica de leitura que você deixa? Olha, eu tô lendo um livro que vai estar sendo lançado agora pela minha amiga Semadar Marques, que é uma paixão, aqui já deixo o nome dela para te convidá-la, que a colaboração é a única solução. Então ela fala dos aspectos de colaboração que eu venho trabalhando 5 Cs nas empresas, que é colaboração, comunicação, cuidado, competência e confiança. Onde eu passo, as pessoas têm trazido essas palavras e eu tenho conectado muito o meu trabalho, inclusive eu tenho um projeto chamado Equipes Colaborativas, que tem aí rodado o Brasil aí com grandes empresas. Então, eu indicaria a colaboração é a única solução da Semadar Marques, e eu quero ler agora da Antonella, que é o Líderes que Curam, que eu já disse para ela, quero ler, porque assim, o título é muito gostoso, chama muita atenção. Também indicaria os Gigantes de RH da Áurea Santos, que é uma grande mentora de RH, e que a gente também daqui a pouco vai estar fazendo um trabalho bacana. Perfeito. Se você quiser o nome desses livros tudo certinho, digita Eu Quero aqui embaixo que a gente manda para você. Gratidão por você ter vindo, ter tido agenda aqui para nos atender. Gratidão a você que esteve aqui até o final. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.